Bom, aí eu entro no tema também da perseguição ao PCO, né? Nós estamos aqui, em termos de perseguição, nós estamos subindo bastante no ranking nacional, né? Um procurador da Justiça Eleitoral pediu para abrir um processo criminal contra o PCO, contra mim particularmente, como presidente do partido, por improbidade administrativa. Veja a ironia, né? O que não existe nesse país é probidade administrativa. O homem público probo é a coisa mais rara do país. Agora, quem vai ser? Quem seria, né? Vamos ver se a justiça aceita a denúncia, né? Investigado e tal, e julgado por improbidade é uma pessoa que não faz parte do poder público, sou eu. Que é uma coisa, é ridículo, né? Um detalhe que a gente não falou, mas que a gente precisaria falar, é que o procurador, quem pediu a investigação criminal, o indiciamento criminal do PCO, foi o vice-procurador da Justiça Eleitoral, um cidadão chamado Nicolau Dino, que é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Coisa muito... Tudo bem que ele não é do PCdoB, esse Nicolau Dino, mas ele também não é inimigo político do irmão. Então eu chamo a atenção para a esquerda para ver aí as relações que existem, né? Por que esse cidadão está pedindo o indiciamento de uma pessoa que não faz parte da administração pública por improbidade administrativa, né? Por causa da contestação das contas partidárias. Bom, aí esta semana também foram julgadas as contas do PCO no TSE. O TSE parece que está num humor um pouco menos persecutório, né? Uma vez que está um monte de gente sendo perseguida aí pela Lava Jato, pelo Janot, etc. e tal. Essa perseguição contra determinadas pessoas, ela inspira um sentimento democrático na pessoa, né? Mesmo nas pessoas que têm pouquíssimo sentimento democrático. Então eles reduziram a contestação das nossas contas, eles, como é que se diz? Desaprovaram as contas igualmente, mas reduziram para 52%. O interessante é o 52%, né? Porque se fosse 49%, não dava para fazer o processo de improbidade administrativa. É meio que um corte cirúrgico. Eles diminuíram porque estava muito escandaloso. Eu não sei se todo mundo sabe, mas vários partidos tiveram as contas desaprovadas. O que teve as contas mais desaprovadas foi o PCO, de todos. 78% delas. Quer dizer, quase a totalidade. Aí apareceu o Dino, né? Dino da Silva Sauro, e ele pediu a abertura de inquérito contra a pessoa que assinou essas contas, ou seja, eu, né? Que assinei como presidente do PCO. Ali tem muitos bilhões roubados da Petrobras, nas contas do PCO, muita propina eleitoral da Odebrecht, das empresas do metrô de São Paulo, tudo. Então ele está preocupado com isso, porque já imaginou? Bom, mas o fato é que eles desaprovaram as contas, né? E isso daí marca também mais um ataque contra o partido. As nossas contas, elas jamais poderiam ter sido desaprovadas, né? Nós apresentamos documentação de tudo, reapresentamos a documentação, apresentamos novamente, tudo o que eles pediram para a gente demonstrar, a gente demonstrou, né? Mas aí você sabe, né? A justiça brasileira, ela funciona assim, depende muito do estado de espírito do juiz, né? E muito pouco da lei. A gente já viu na Lava Jato como é que funciona. O Moro é um símbolo disso daí. Aí no meio da semana, durante a semana, a extrema-direita, né? A extrema-direita na internet, um monstrengo virtual, começou uma campanha contra o nosso chamado a ir para Curitiba defender o Lula.
apareceu tudo quanto é criatura de filme de terror atacando o PCO por defender o Lula. Né? Veja que absurdo, olha o que esse cidadão está dizendo e tal. Eles pegaram um trecho da nossa palestra, que chamava o pessoal ocupar Curitiba, e fizeram estardalhaço. Aí, o deputado do DEM, José Carlos Aleluia, um filhote do Antônio Carlos Magalhães, o famoso e finado Toninho Malvadeza, né? O homem da ditadura na Bahia, responsável por inúmeros crimes contra o povo brasileiro, um coronelzão baiano, que dirigiu o Estado aí como governador biônico da ditadura com mão de ferro contra o povo e tudo mais. Ele pediu a abertura de um inquérito criminal contra mim pessoalmente, né, contra o PCO, contra mim pessoalmente, por esse fato. E aí apareceu um Zé Ninguém também do PSDB, que eu nem lembro o nome dele, de Goiás, pedindo a mesma coisa. Quer dizer, só numa semana são 4 coisas contra o PCO. Bom, como é que nós temos que analisar isso daí, né? Antes de entrar no mérito da validade da coisa. Por que essa vontade de perseguir o PCO? É muito simples. É por aquilo que a gente viu no ato ontem. O chamado do PCO, ocupar Curitiba, ele é uma política extremamente... como é que a gente poderia dizer? Extremamente eficaz contra o golpe de Estado. Quer dizer, nós estamos chamando aqui a população a questionar essa ditadura do Moro, né? O Mussolini de Maringá, o homem que senta lá e discute se a pessoa é jornalista ou não. Agora, no caso do Cunha, ele estava discutindo qual é o papel do parlamentar. Quer dizer, ele se encaixa bem no perfil de Mussolini do Maringá, porque eu imagino que o Mussolini, ele sentava lá na mesa dele e ele falava assim: vou mudar todo o fornecimento de água aqui, da cabeça dele. Que é coisa de gente que está, como é que se diz? Se sentindo muito à vontade para fazer qualquer coisa, porque ele tem carta branca para fazer tudo. Né? E a direita toda está defendendo ele com unhas e dentes, procurarem endeusar ele, os norte-americanos ficam aí jogando confete, porque ele é uma espécie de Zé Carioca, né? Um bonequinho que os norte-americanos fizeram para alegrar os brasileiros, mascote, né, do Walt Disney. E ele se sente ultrapoderoso, então ele manda todo mundo para a cadeia. Mandou o Zé Dirceu para a cadeia sem prova nenhuma. Mandou o Delúbrio para a cadeia, se não me engano, com a seguinte consideração, de que ele não teria como não saber. Veja que coisa jurídica. Né? Ele não teria como não saber. Então, ergo, logicamente, ele sabe. Porque se ele sabe, cadeia neles, entendeu? E o pessoal vai lá amargar a cadeia. E com uma gritaria enorme em torno desse pessoal. Agora, a tarefa dele é colocar o Lula na cadeia. E, à medida que existe um questionamento, existe um impasse. Porque colocar o Lula na cadeia é fundamental para o progresso do golpe. Precisa anular o candidato que pode derrotar a direita na eleição, que já está numa situação extremamente crítica. Então, quer dizer, o ataque contra o PCO, nesse sentido, ele revela 2 coisas. Primeiro, revela que a questão Lula é uma chaga aberta dentro do processo golpista. E segundo, que o PCO é o partido que, de maneira mais contundente e mais eficiente, faz a campanha contra o golpe. A gente enfiou o dedo na ferida, né, na questão do Lula, daí a perseguição. Perseguição, ela quer dizer o seguinte, né, calem-se ou vocês vão sofrer as consequências.
Então, por exemplo, aí o cidadão abre o processo, né, contra mim, aí você tem que responder o processo, tem que contratar advogado, tem aquele negócio todo. Você pode ser condenado, aí você procura evitar que não sei o que, entra com recurso, aquele negócio todo. Mas, de qualquer maneira, a ideia é começar aquela pressão para você não falar nada. É como o golpe vem sendo feito até agora. Infelizmente, os companheiros da esquerda, do PT, eu não vou criticar nenhuma pessoa que não seja um político profissional, porque a pessoa fica intimidada mesmo por essas coisas. Eles não responderam à altura quando isso começou. A pressão na imprensa, a pressão do judiciário, a pressão na internet. Por exemplo, a cada tanto eu dou uma olhadinha no meu perfil do Facebook. Ixi, entrou uma multidão assim de figuras absolutamente grotescas lá. Uns falando que iam me matar, outros um cidadão me mandou o link do hino do Exército Brasileiro, né? Aí eu abri lá, ouvi a música, falei, não sei, ele deve achar assim, que ele está usando o exército como uma ameaça contra mim. Sei lá eu o que é. Me xingaram de tudo quanto foi nome possível e imaginável, né? Falaram que eu tinha que morrer, que eu tinha que não sei o que, ameaças e tal. E tudo isso daí é bobagem, você entendeu? O cidadão, para a gente ficar preocupado, o cidadão precisaria vir aqui com uma metralhadora, né? Xingar no Facebook não vai ser suficiente. Isso aí, já vamos dizer para os direitistas que isso daí é tempo perdido, você entendeu? Mas eles estavam lá e eu imagino que quando eles fizeram isso com determinadas pessoas, a pessoa arrepiou os cabelos, assim, ficou com o cabelo em pé, né? Com aquelas ameaças todas. Então, essa política de intimidação, ela fez o golpe progredir muito. Como eu disse na semana passada, a gente precisa lembrar, as ditaduras torturavam as pessoas, porque as pessoas que elas prenderam e torturaram eram militantes com uma alta dose de convicção. Finalmente, vocês têm que imaginar que uma pessoa, para pegar em armas, ficar na clandestinidade, lutar contra um exército, por mais que a gente considere que foi, do ponto de vista tático, estratégico, foi um erro fazer isso daí dessa maneira, você é de convir que a pessoa tem caráter, tem, né, uma certa consistência, não é uma pessoa frouxa. Então, com uma pessoa dessa, não adianta você pegar o José Carlos da Lenoir e falar, vou te processar. O cara já estava até na clandestinidade, ele estava disposto a levar tiro. Então precisava torturar. Mas numa sociedade que vive numa situação pacífica e tudo mais, a ameaça judicial, ela é a mesma coisa que a tortura, é uma forma de chantagem, de intimidação. Por exemplo, veja o caso do Sérgio Cabral. Colocaram ele no Bangu. Rasparam o cabelo dele. E eles fazem questão de que o tratamento dos presos seja um tratamento extremo. Apesar de ser melhor, digamos assim, do que certos infernos aí que são as prisões brasileiras, é um tratamento humilhante, degradante da pessoa e tudo mais. Não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas eu aconselho a ler a carta do Zé Dirceu que fala as condições de vida na prisão por uma pessoa que está presa. Né? Tudo bem, ele não está sendo torturado, não acontece nada demais. Mas o cidadão, ele fala, por exemplo, você pode sair ao ar livre 3 vezes por semana. Quer dizer, é aquela vida assim, para a situação atual. Se o país estivesse vivendo uma conflagração, o cidadão que está preso, ele ficaria lá torcendo para
a crise chegar na prisão, o povo vai explodir uma parede, vai sair todo mundo e continua a luta. Agora, aqui não, está todo mundo aí cuidando da vida. Então, acaba sendo muito dura. O Zé Dirceu tem mais de 70 anos de idade, ele está condenado a 15 anos de cadeia. Você imagina só como é que é esse negócio. Acaba sendo uma pena duríssima. E tudo isso daí é usado para chantagear, a pessoa fazer a delação sob medida, né? Como a gente já viu, já foi denunciado inúmeras vezes, etc. e tal. Então, são ameaças típicas de uma ditadura. Nós não podemos esquecer o seguinte, que os processos aqui, os 3 pedidos de processo são absolutamente absurdos. Um é porque eu sou presidente do PCO. A Justiça, ela decidiu, para controlar os partidos políticos, o Estado, que é uma coisa autoritária e profundamente antidemocrática, controlar os partidos políticos, que você tem que prestar contas do dinheiro do fundo partidário para eles. É absurdo, porque o partido deveria ter autonomia. Ele decide o que ele faz. A vida interna do partido não é problema do Estado. Para vocês entenderem, né? Porque muita gente não entende determinadas coisas por preconceito. É o que foi feito com o imposto sindical. Na época que o imposto sindical foi estabelecido, o imposto sindical foi considerado dinheiro público. Então o Estado se colocou no direito de analisar as contas dos sindicatos, que era uma maneira de controlar diretamente o sindicato. Na época, isso foi chamado por muita gente, de maneira correta, né, como uma tentativa de estatização dos sindicatos. Houve até no Brasil um grupo de esquerda que falou que os sindicatos brasileiros eram todos estatizados, portanto eram sindicatos burgueses e não eram sindicatos de verdade e não eram organizações operárias, que precisava destruir o sindicato e construir novos sindicatos, que é um absurdo. Mas, digamos assim, a premissa da qual eles partiram é correta. Os sindicatos foram estatizados por Getúlio Vargas primeiro e aprofundou-se esse processo na época da ditadura. Então você tinha que prestar contas, papapá, aquele negócio todo, né? Os estatutos do sindicato eram feitos pelo Estado, os partidos ficaram como esses sindicatos estatizados, né? Eles foram estatizados. Então, o que eles estão falando que é um crime imaginário. Eles não teriam que estar olhando o que está acontecendo na vida do partido. A única coisa que eles teriam que olhar é se o partido pega o dinheiro e financia, sei lá, o crime organizado, porque isso é crime. Né? Ou se contrata alguém para matar uma outra pessoa e tal. Crime é crime. Mas controlar o partido não tem nada a ver com isso. Um partido controlado pelo Estado não é um verdadeiro partido. Os verdadeiros partidos, eles têm que ser autônomos em relação ao Estado.